E eu quero agora retomar aqui no nosso Jornal Jovem Pan a discussão sobre o aumento de casos de violência contra a mulher e principalmente as medidas que pretendem ser tomadas ali no Congresso Nacional ou que as deputadas e deputados pretendem tomar, principalmente quando falamos do PL da misoginia, numa tentativa de fazer com que esses casos diminuam. E para isso eu recebo aqui a promotora Lívia Santana Vaz, do Ministério Público da Bahia. Promotora, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no nosso Jornal Jovem Pan. E começando pelo PL da misoginia, que tem dividido bastante as opiniões. E, neste caso, a opinião contrária vem daqueles que acreditam que o PL possa, entre aspas, calar pessoas que se baseiam nos ensinamentos da Bíblia como uma maneira de identificar como deva ser um relacionamento entre o homem e a mulher. Ou que ele possa esbarrar de uma maneira mais simples para a gente trazer aqui nas questões religiosas. Como é que a senhora avalia essa situação e o quanto isso, ou esse PL, poderia servir de fato para o combate à violência contra a mulher? Olá, então, muito bom estar aqui com vocês discutindo um tema tão importante. Eu diria que o objetivo do PL não é avaliar ou julgar crenças religiosas. O objetivo do PL é proteger as mulheres, né? Nós vivemos num país, isso é importante ser dito, que é um Estado democrático de direito, no qual a liberdade de expressão e a liberdade de crença são assegurados. Mas esses direitos também não podem ser exercidos de maneira abusiva. Portanto, o discurso de ódio é um exercício abusivo da liberdade de expressão. O PL da misoginia pretende equiparar a misoginia, o discurso de ódio contra mulheres, aos crimes de racismo, trazendo aí uma censurabilidade constitucional que coloca esses crimes com a natureza de imprescritíveis e inafiançáveis. Agora, doutora, a senhora entende que tocar esse projeto com a urgência que foi estabelecida ali no Congresso Nacional é o ideal para esse momento numa discussão como essa? Eu penso que precisamos amadurecer as discussões, é uma responsabilização penal importante, mas me preocupa muito esse ilusionismo do direito penal, como se o direito penal fosse resolver o problema. E um bom exemplo disso é a própria lei do feminicídio. A lei do feminicídio não reduziu os feminicídios no Brasil. Então não é com a legislação penal que nós vamos solucionar o problema como um todo. É importante pensar na educação de base dos nossos meninos e meninas desde cedo. É importante pensar no fortalecimento da rede de proteção às mulheres e é importante pensar também em políticas públicas de integrabilidade e de autonomia financeira para essas mulheres. A verdade é que quando o direito penal atua é porque o Estado já falhou. Nós precisamos atuar preventivamente. Quando nós precisamos usar o direito criminal para responsabilizar agressores, misóginos, feminicidas, é porque um corpo já tombou, uma mulher já morreu, uma honra feminina, né? A honra feminina ali já foi afetada, já foi violada. Portanto, o direito penal ele é importante, ele é um complemento. Responsabilizar criminalmente é fundamental num país tão misógino como o nosso, no qual tem havido recrudescimento dos dados de violências contra as mulheres, porém não é a solução para todo o problema. Doutora, como é que a senhora avalia esse combate também com o fator redes sociais como grandes propagadoras, muitas vezes, de casos de violência contra a mulher e principalmente de incentivo ou da permissão da propagação de grupos que defendem a violência contra a mulher? Essa discussão é muito importante. As pessoas lidam com as redes sociais ou analisam as redes sociais como se elas estivessem fora da sociedade. As redes sociais são uma reprodução da nossa vida em sociedade. Portanto, as mulheres são as maiores vítimas de perseguições, de ameaças, de fake news. E é fundamental falarmos também na questão interseccional. A misoginia, as violências contra as mulheres, o feminicídio não chegam da mesma forma para todas as mulheres. É importante pensar aqui nas intersecções de raça, de gênero, de territorialidade e fundamental estabelecermos que redes sociais não é terra de ninguém. As pessoas acham que estão atuando atrás de uma tela de computador, atrás de uma tela de celular e que estão ali na clandestinidade.
O Estado, o sistema de justiça tem mecanismos tecnológicos e jurídicos para encontrar esses autores e para responsabilizá-los também criminalmente quando for necessário. E as redes sociais têm sido, de fato, um ambiente de propagação de ódio e de disseminação automática e de grande escala do ódio contra as mulheres. Isso é muito grave num país que tem liderado dados de feminicídios, de violências contra as mulheres, e é, portanto, necessário que nós tragamos aqui a regulamentação desse uso das redes sociais para que essa violência, que parece simbólica, parece mínima, não continue a justificar, não continue a legitimar o ápice da violência contra as mulheres, que são os crimes de feminicídio. Agora, doutora, só para a gente arrematar a nossa conversa aqui, trazendo novamente para o PL da misoginia, a proposta prevê a equiparação, por exemplo, a crimes de racismo aqui no país, com punições que se assemelham. Como é que a senhora avalia essa comparação ou até mesmo essa equiparação do crime de misoginia também associado a algo que já é criminalizado aqui no Brasil, que são os casos envolvendo o racismo? Nós já temos uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal que equiparou a LGBTfobia, né, ou a homotransfobia aos crimes de racismo. Então, esse projeto de lei, ele visa justamente agregar também a misoginia às mesmas sanções penais já previstas na Lei K.O., Carlos Alberto Oliveira, que é a Lei 7.716 de 89, que traz ali os crimes de racismo, com uma média de pena, a depender do caso concreto, de 2 a 5 anos de prisão. E, além disso, são crimes imprescritíveis e inafiançáveis. Nós temos na legislação brasileira, na Constituição Federal de 1988, esse legislador constituinte se antecipando ao legislador ordinário e já dizendo que o racismo é crime imprescritível e inafiançável. O que quer dizer isso? Um crime imprescritível quer dizer que o tempo, o decurso do tempo, não impede que o Estado investigue e traga a responsabilização criminal para aquela conduta. E a inafiançabilidade, a pessoa não pode pagar uma fiança para se ver livre da prisão nesses casos concretos. Então, isso indica uma grande censurabilidade, uma grande reprovabilidade constitucional, legislativa e da sociedade em relação a esse tipo de conduta. Então, no caso da misoginia, como nós temos uma crescente nos últimos tempos, com discursos que têm se espalhado nas redes sociais e que têm incentivado as violências, é importante que tenhamos uma equiparação como essa, embora, repito, isso não vá resolver o problema das violências contra as mulheres. Precisamos atuar preventivamente. Lívia Santana, que é promotora do Ministério Público da Bahia, eu agradeço muito a tua participação aqui conosco e digo que o espaço está sempre aberto por aqui. Um grande abraço. Eu que agradeço. Até a próxima.